Crianças podem ir para a classe. Irmãos, mantenham a Bíblia aberta em Mateus 26, de 26 a 30, nós estamos expondo todo o Evangelho de Mateus, e hoje coincidiu que no dia da ceia, justamente no dia da ceia, nós vamos estudar, ou começar a estudar, o texto que trata da instituição da ceia do Senhor. Então, foi uma coincidência divina, uma providência divina que nós tenhamos esse texto para começar a estudar justamente hoje, quando vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês. E calhou de falarmos desse texto justamente no dia da ceia. Mateus 26, de 26 a 30. Irmãos, esse texto eu quero apresentar aos irmãos, como eu geralmente faço. Eu quero apresentar esse texto aos irmãos, dividindo em 3 partes. Então os irmãos verão essas 3 partes. É um trecho pequeno, mas eu dividi assim. Os irmãos podem ver a primeira parte, nos versículos 26 e 27. Nesses versículos 26 e 27, nós vamos tratar dos elementos que compõem o símbolo. E o símbolo é a ceia como um todo. Então, nos versículos 26 e 27, nós temos os elementos que compõem o símbolo. E é importante entendermos melhor esses elementos. No versículo 28, nós temos a explicação do sentido do símbolo. Isso está no versículo 28. E nós vamos ver isso também, a explicação do sentido do símbolo. E nos versículos 29 e 30, nós veremos a esperança anexa ao símbolo. A esperança anexa ao símbolo. Então, são 3 partes em que o texto será dividido. A primeira delas, como eu já mencionei, os elementos que compõem o símbolo, nos versículos 26 e 27. Então, os irmãos me acompanhem na explicação, na explanação desses 2 versículos, versículos 26 e 27, os elementos que compõem o símbolo. E eu vou falar só sobre esse ponto hoje à noite, só sobre o primeiro ponto, os elementos que compõem o símbolo. E depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um sermão também, mas um sermão dramatizado. Mas o sermão dramatizado da ceia é um drama mudo. Ele sozinho, sem uma pregação normal, ele representa de modo não muito claro para algumas pessoas aquilo que ele pretende representar. Por isso é necessário que nós tenhamos uma pregação normal antes da celebração da ceia, que é uma pregação através de uma representação. Observem os irmãos os elementos que compõem o símbolo no versículo 26. Observem o versículo que diz: enquanto comiam.
Os irmãos devem observar, os irmãos devem se lembrar, que esse texto está inserido no contexto da Páscoa. O Senhor Jesus está realizando aqui com os seus discípulos uma refeição pascal. Ele está comendo a Páscoa com os seus discípulos. Era uma refeição de Páscoa. E nós já falamos isso nos outros estudos, nos outros sermões. Enquanto comiam, o texto se refere ao comer de ervas amargas. Na Páscoa, as pessoas comiam um cordeiro e comiam também ervas amargas. Essas ervas eram mergulhadas num molho que ficava numa tigela. E as pessoas então pegavam essas ervas amargas e mergulhavam nesse molho e comiam isso. E isso era comido junto com um cordeiro que era assado. O cordeiro não é mencionado aqui nessa refeição, mas a presença de um cordeiro aqui está subentendida, porque o Senhor havia pedido que os discípulos preparassem a Páscoa para ele comer com eles. E preparar a Páscoa implicava preparar um cordeiro. Muitas pessoas falam que Jesus era vegetariano. Não era. Muitas pessoas falam, Jesus ele era hindu. E ele passou os anos de obscuridade na Índia. E então ele tinha conceitos hindus de divindade, até a dieta dele era hindu. São tolices, são fábulas absurdas e sem o menor sentido e sem o menor fundamento. O Senhor Jesus comia a Páscoa, e a Páscoa era tudo menos vegetariano. Comia um cordeiro na Páscoa. E era isso que o Senhor estava comendo aqui, juntamente com os seus discípulos. Se os irmãos olharem o versículo 23, os irmãos verão mais um indício desse costume no versículo 23. Esse versículo deixa transpirar algo do costume da Páscoa. Ele diz, ele respondeu, quem me trairá come comigo da tigela, ou mete comigo a mão no prato, ou mete comigo a mão na tigela. O que significa isso? Que eles estavam molhando as ervas numa mesma tigela, molhando no molho na mesma tigela. Ok? Então comendo. Por isso o versículo 23 fala isso, quem mete a mão na tigela junto comigo. Os irmãos devem observar, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Depois de comerem essas ervas, era hábito na Páscoa que os participantes, sob a direção de alguém que presidia a refeição, os participantes comessem pão sem fermento. Porque era assim, era uma ordem de Deus, que o primeiro dia da Páscoa, o dia 15, à noite de passagem do dia 14 para o dia 15 de Nisan, porque o dia 15 começava na noite do dia 14, nessa noite, a partir daí, eles não podiam mais comer durante 7 dias pães com fermento. O pão tinha que ser sem fermento. E havia o momento certo de comer esse pão. Então eles comiam o cordeiro, comiam as ervas ali mergulhadas, molhadas ali naquele molho preparado para isso, e depois disso então era o momento de comer o pão sem fermento, no primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia da Páscoa. Depois eles permaneciam por mais, até o dia 21, começava no dia 14 de Nisan, e até o dia 21, sem comer pães com fermento, só comendo pães sem fermento. Era a festa dos pães asmos, que era uma festa contígua à Páscoa judaica. Então o que acontece aqui? O texto diz, no versículo 26, que enquanto comiam, e os irmãos devem ter esse cenário em mente, do cordeiro, das ervas, ele tomou o pão. Jesus não está inventando nada aqui. Ele está seguindo a cerimônia, seguindo o protocolo, seguindo o costume comum da Páscoa judaica. Ele pega o pão sem fermento. E nós vemos aqui
nesse texto algo curioso. Porque o pão é enfatizado, assim como o cálice é enfatizado nessa narrativa da refeição. Por que o pão e o cálice são enfatizados nessa narrativa da refeição, se o pão e o cálice não eram as refeições, não eram os elementos, ou não eram os alimentos centrais dessa refeição? Os elementos centrais, os itens centrais dessa refeição, evidentemente, ou o item central era o cordeiro. Mas o cordeiro está só subentendido aqui. O cordeiro sequer é mencionado aqui. Mas ele menciona o pão. O cordeiro nem aparece. Para muitos irmãos aqui, a primeira vez estão sabendo que Jesus tinha um cordeiro na mesa. Por que essa ênfase sobre o pão? Por que não há o realce das ervas, por exemplo, das ervas amargas? Por que não o realce do cordeiro, que seria tão relevante até para a mensagem cristã? É muito simples. O momento do pão, o momento que chegava em que o dirigente que presidia o banquete, aquela refeição, era uma refeição em que havia alguém dirigindo a refeição, havia alguém que presidia a refeição, não era uma baderna, todo mundo comendo e bebendo como loucos, não. Havia alguém que presidia cada etapa da refeição. No momento que eles iam partir o pão sem fermento, como que dando início oficial à festa dos pães asmos, já no dia da Páscoa, na refeição pascal, esse momento era conectado com um costume que consistia de fazer perguntas acerca da redenção de Israel. Nesse instante, em algum ponto, talvez logo no início ali, um pouquinho antes de distribuir o pão, ou durante a distribuição do pão, havia o costume do ministrante, do homem que dirigia, da pessoa que dirigia a refeição, fazer perguntas, ou os participantes fazerem perguntas e virem respostas, surgirem respostas acerca da redenção de Israel. Esse era o hábito daqueles irmãos, daqueles homens daqueles dias, dos judeus daqueles dias. E isso se baseava em quê? Isso se baseava numa tradição que remontava ao capítulo 12 do Êxodo. Voltem as suas Bíblias para Êxodo capítulo 12. Prestem muita atenção nisso. A ceia do Senhor tem sido objeto dos mais diversos problemas nas igrejas e discussões teológicas. Nós temos que entender bem o que a ceia realmente significa. Êxodo no capítulo 12 diz o seguinte, versículos 26 e 27. Prestem atenção nessa sequência. O texto diz assim, Êxodo 12, 26 e 27. Notem que o texto está falando sobre a instituição da Páscoa. E o texto diz no versículo 26 de Êxodo 12, e quando vossos filhos os perguntarem, que significa este ritual? Notem aqui a pergunta. E aí respondereis, versículo 27, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou diante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Por causa desse texto, surgiu o costume, surgiu a tradição de, no momento do partir o pão sem fermento, no momento de celebrar essa participação das pessoas do pão sem fermento, era o momento em que eram feitas essas perguntas e eram dadas as respostas. Então o pão estava fortemente ligado à ideia de libertação. O pão estava fortemente ligado à mensagem, ao anúncio da redenção. Olha, essas perguntas, quando essas perguntas eram feitas, as pessoas que respondiam diziam, olha, o que estamos fazendo aqui aponta para o fato de que um dia Israel foi escravo no Egito, mas o Senhor libertou Israel. Então, por causa disso, por causa dessa conexão do partir do pão
com a ideia e a mensagem de libertação presente nas perguntas e respostas que eram feitas neste momento, o texto de Mateus realça o pão. E há algo mais aqui. E isso é muito importante. Esse pão, que era partido nesse instante, tinha um nome. Havia um nome específico para esse pão. E esse nome os irmãos encontram em Deuteronômio 16:3. E assim nós vamos formando uma mentalidade específica acerca do que acontecia numa Páscoa judaica naqueles dias, ainda que essas informações sejam esparsas, elas são recolhidas aos pedaços. É muito difícil reconstruir cada detalhezinho com toda a precisão e exatidão como era feito na época. Mas vejam, aqui em Deuteronômio 16, no versículo 3, é mencionado como este pão era chamado. O texto diz assim: nela, falando aqui da Páscoa, nela não comerás pão fermentado. Durante 7 dias comerás pães sem fermento. E aí vem o nome: pão de aflição. Esse era o nome do pão. Era o pão de aflição. E o texto prossegue: porque saíste às pressas da terra do Egito. Essa era a aflição. Sair às pressas, fugir, ir embora depressa. Era o pão da aflição. Você tinha que comer rápido, prontos para fugir. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. E esse nome, pão da aflição, foi o nome que permaneceu. Naquele instante, então, na Páscoa, depois de comerem do cordeiro, depois de comerem das ervas amargas, então o pão era tomado. E todos sabiam: agora é o momento de comer o pão da aflição. As perguntas eram feitas, as respostas eram dadas. A mente das pessoas era remetida ao tempo de libertação. A mente das pessoas era embebida, era mergulhada nas ideias de redenção, de salvação, de livramento da escravidão. Essas ideias estavam presentes na mente das pessoas nesses instantes. E então, nessa hora, o Senhor pegava o pão da aflição, o dirigente pegava o pão da aflição, e era o momento então daquele pão ser partido entre todos. Voltem para Mateus 26. O texto diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando este pão, antes de participar desse pão, havia uma oração de ação de graças. Havia depois mais uma outra oração depois. Mas esta aqui era uma oração também que pertencia ao costume, à tradição. Ele pegava o pão e dava graças. E aí na sequência o texto diz: partiu. E isto também fazia parte da tradição. O pão era quebrado. E então era distribuído entre os demais. O texto diz: ele partiu o pão e o deu aos discípulos. Esta era a prática comum em todas as refeições pascais. E o texto diz: ele o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Qual que era o significado disso? Quando há esta ordem, comam. Havia um sentido especial nisso. Por que vocês devem comer? Porque vocês não estão somente recordando uma libertação que aconteceu. Vocês fazem parte da comunidade redimida. Comer o pão da aflição significa fazer parte do grupo de pessoas que foi liberto da escravidão. Então isso, para os judeus, tinha um forte significado. Por isso os judeus primavam tanto por sua liberdade. Por isso os judeus, quando os impérios os dominavam, eles tinham tantas dificuldades de se sujeitar a uma nação gentílica, como o Império Romano, por exemplo.
porque na mente deles, eles eram o povo do pão da aflição. Era o povo que tinha sido liberto, e eram participantes da libertação, da grande redenção que o Senhor havia realizado na história deles no passado, e eles tinham o direito de desfrutar dessa liberdade. A prova disso era aquele ritual do qual eles participavam todos os anos na Páscoa. A Páscoa dizia: vocês são livres, vocês comem o pão da aflição, o pão daqueles que foram libertos, o pão daqueles que comeram depressa para ir embora, para fugir, para correr para a liberdade. E eles sabiam disso, e eles entendiam isso. E tudo isso que o Senhor faz aqui, todos os judeus faziam na Páscoa, e tinham essas ideias em sua mente. Os discípulos entenderam muito bem o que estava acontecendo. Mas algo novo surge agora. Agora Jesus vai quebrar o protocolo. Agora Jesus vai quebrar a tradição. Agora Jesus vai fazer algo que nunca nenhum dirigente jamais fez na Páscoa. O Senhor Jesus, com sua autoridade, o Senhor Jesus sendo o Messias de Israel, o Senhor Jesus sendo o Rei de Israel, Ele vai trazer algo novo para uma cerimônia milenar. Ele vai pegar o pão da aflição. Ele vai dar graça segundo a tradição. Ele vai partir o pão segundo a tradição. Ele vai distribuir o pão segundo a tradição. Mas Ele vai dizer uma coisa que ninguém jamais disse. Ele vai dizer: isto é o meu corpo. Vocês até hoje comeram pensando na aflição de vocês, pensando na aflição dos seus antepassados, pensando na aflição dos seus pais, que aflitos naquela noite comeram depressa o pão sem fermento para saírem logo do Egito naquela noite. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Este pão, o pão da aflição, sou eu. Porque eu serei afligido. A aflição agora é minha. Daqui para frente, quando vocês pensarem na aflição, ao olharem para esse pão, vocês não vão mais pensar na aflição dos seus pais. Daqui para frente, quando vocês olharem para esse pão e se lembrarem da aflição, vocês não vão mais se lembrar da aflição de vocês, do seu povo, não. Daqui para frente, quando vocês olharem para esse pão, vocês vão se lembrar da minha aflição. Eu sou o pão da aflição. Vocês foram afligidos no passado para serem libertos. Agora, eu serei afligido para que vocês sejam libertos. No passado vocês sofreram para serem libertos. Agora, eu sofrerei para que vocês sejam libertos. É algo novo. O apóstolo Paulo disse: quando vocês fazem isso, vocês recordam da morte do Senhor e anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não anuncio a minha aflição, eu não anuncio o meu sofrimento, eu não anuncio a minha busca, as minhas tentativas de ser salvo, não. Eu anuncio a aflição dEle para me libertar. O Senhor Jesus muda. O Senhor Jesus muda a tradição. Ele acrescenta esse fator ao mencionar o pão. E ele prossegue no versículo 27. E, tomando um cálice. Na Páscoa judaica havia 4 cálices. Havia um cálice que era tomado no início da refeição. Cada pessoa tinha o seu cálice. As pessoas, cada uma tinha o seu copinho.
E o ministrante, o dirigente, aquele que presidia o banquete, pegava então o primeiro cálice. E então todos participavam com ele daquele cálice, o primeiro cálice da refeição, que era participado, que era bebido junto com uma oração, ou logo após uma oração. Depois havia um segundo cálice, do qual todos participavam também. Mas o momento exato desse segundo cálice, nós não sabemos. Os historiadores não sabem precisar exatamente qual era o momento desse segundo cálice. Tudo indica que na hora do segundo cálice não havia nenhuma oração. E havia o terceiro cálice. E o terceiro cálice era chamado de o cálice da bênção. Por quê? Porque no momento de beber este cálice, o ministrante, o dirigente daquela refeição, fazia uma súplica também, fazia uma oração também. Por isso, por causa disso, o terceiro cálice era chamado de o cálice da bênção. E então todos oravam e todos agradeciam por aquilo. Havia depois um quarto cálice, que era bebido no final de tudo. Os irmãos vêm em 1 Coríntios 10:16. 1 Coríntios 10:16. Os irmãos veem a menção ao cálice da bênção, como era chamado o terceiro cálice. O texto diz, 1 Coríntios 10:16. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Essa expressão, o cálice da bênção, não é uma expressão solta. Esse era o nome do terceiro cálice da Páscoa. Assim ele era chamado, o cálice da bênção. Quando nós voltamos para Mateus 26, o texto diz, tomando um cálice, rendeu graças, e aqui o motivo do nome do cálice, o cálice da bênção. E aí vem algo curioso. O texto diz, e o deu a eles. É interessante isso, porque cada participante tinha o seu copo. Mas o Senhor Jesus, ele pega o seu copo, abençoa o cálice da bênção, o terceiro cálice, e estende esse cálice aos seus discípulos. Por que ele faz isso? Isso era uma grande honra. O dono de uma casa, durante a refeição, oferecer o seu copo para as pessoas ali ao seu redor, isso era uma grande honra para os visitantes. Mas aqui o Senhor Jesus não quer somente honrar as pessoas que estão ali ao lado dele, participando da ceia, participando da Páscoa. O que ele quer fazer é destacar aqui a oferta do seu sangue. Ele está dizendo, eu agora estou oferecendo o meu sangue a vocês. Este é o sangue da aliança, é o sangue do perdão, é o sangue da purificação. Eu estou oferecendo isso a vocês. Bebam. E os discípulos então participaram dos dois elementos. Eles comeram o pão da aflição. Desta vez, não se recordando da aflição dos seus ancestrais, mas pensando na aflição do Senhor que viria. E eles tomaram o cálice da bênção, desta vez se recordando, desta vez aprendendo que aquele cálice, ao ser estendido a eles, simbolizava, apontava para uma oferta de perdão, de purificação e de salvação. Estes são os elementos que compõem o símbolo. E são essas coisas que devem vir à mente dos irmãos quando nós participamos da ceia do Senhor. Eu como o pão da agonia. Eu bebo o sangue do perdão.
E eu devo recordar isso quando participo da ceia do Senhor. Que lições nós podemos extrair disso? Que relevância esses símbolos e esses rituais e essas inserções que o Senhor faz no ritual da Páscoa tem que ver conosco? Tem que ver com as pessoas do nosso tempo? Tem que ver com o nosso modo de pensar? Quais são as relações disso com a nossa realidade, o nosso modo de entender as coisas? Meus irmãos, a lição principal que nós tiramos disso é uma lição antiga, elementar, óbvia para aqueles que conhecem o Evangelho de fato, mas uma lição que, mesmo sendo simples, antiga, elementar, básica na teologia cristã, é uma lição que tem que ser recordada com bastante frequência. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo no meio evangélico, esquecem desta lição. E a lição é a seguinte: a salvação é uma dádiva, não é uma conquista. A salvação é uma dádiva, não é uma conquista. Muitas pessoas se afligem para serem salvas. Elas pensam que elas são o pão da aflição. Elas buscam a salvação por todos os meios. Elas vão à igreja para serem salvas. Elas dão o dízimo para serem salvas. Elas fazem boas obras para serem salvas. Elas pensam que elas podem se tornar o pão da aflição, que precede a libertação. Elas não sabem que o pão da aflição é um só, é Jesus. E Ele já foi afligido para eu ser salvo. Eu não preciso ser afligido para ser salvo. No passado e ainda hoje, muitas pessoas ligadas às mais diversas seitas cristãs se autoflagelam, buscando perdão dos seus pecados. Monges fazem isso. Pessoas fazem jejuns no meio pentecostal. Passam dias e noites sem dormir. Muitas pessoas, muitos evangélicos, especialmente no meio pentecostal, muitas dessas pessoas passam noites em claro, orando e buscando, e de certa forma se autoflagelando, tentando com isso ou conquistar, ou manter, não perder a salvação. Acreditam que podem manter a sua salvação, não perder a sua salvação, através de se auto-afligirem. Elas pensam que são o pão da aflição. Eu vou me afligir, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar para conquistar a salvação. E fazem isso porque não entenderam a mensagem da antiga Páscoa, da nova Páscoa, que Jesus já foi afligido para que eu seja salvo. Essa semana eu coloquei no boletim, eu fui à Sociedade Maçônica, Paulista Maçônica, alguma coisa assim, Associação Maçônica de São Paulo. Participei ali de um evento, eu não sou maçom, fui convidado para falar sobre a vida após a morte. E no meio dos seus rituais todos, eu assisti alguns rituais ali, todas as formalidades, eu nunca tinha visto, algo muito curioso, nunca tinha entrado num templo maçônico, até porque dizem que é proibido, mas deixaram eu entrar, eu entrei. E fiquei ali junto com outros dois convidados, com um judeu perito em Cabala e o sheik da comunidade islâmica de São Paulo, estavam lá também, sentaram ao meu lado e todos nós três fomos questionados acerca da vida após a morte.
E foram dados 21 minutos para cada um de nós. E eu, durante os meus 21 minutos, eu apresentei para aquelas pessoas todas, aqueles homens todos ali, eu apresentei a eles o que fazer para viver eternamente. E a minha súplica é que o Senhor trabalhe no coração daqueles homens e que eles conheçam o caminho para a salvação, para o céu, que é Jesus Cristo. E num dado momento, quando foi aberto para perguntas dos membros daquela associação, daquela sociedade, um deles perguntou para mim: o que eu tenho que fazer para pavimentar o meu caminho para o céu? Bonita palavra, bonita pergunta, uma construção muito linda, gostei da pergunta, muito bem construída. O que eu devo fazer para pavimentar a minha estrada até o céu? Eu disse a ele: eu não sei se eu fui claro no que eu disse no começo, mas o que eu quero repetir aqui é que essa estrada já está pavimentada. Essa estrada já foi construída. E essa estrada tem um nome. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a estrada. Você não tem que fazer nada. Não há como você construir, não há como você pavimentar uma estrada até o céu. Não há condições de você fazer isso. Você pode realizar quantas boas obras você quiser. Você pode dar todas as suas coisas para os pobres. Você pode frequentar a igreja até a morte. Você pode fazer tudo o que quiser. Nada disso será suficiente para você construir uma estrada até o céu. Mas eu tenho uma boa notícia. Essa estrada já foi construída. E o nome dela é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Você tem que crer nele. A salvação não é uma conquista. A salvação é uma dádiva. Todas as gerações têm que ser lembradas disso, porque sempre os homens se esquecem disso. E os homens se esquecem disso nas diversas religiões. O judeu cabalista que estava lá disse: não, para ir para o céu você tem que fazer boas obras. O muçulmano disse: para ser salvo você tem que fazer boas obras. Ele disse: o lema do islamismo é paciência e perseverança. Você tem que perseverar na prática do bem para ser salvo, senão você não será salvo. Você tem que construir a sua estrada. E esses pensamentos são impingidos nas pessoas. E mesmo nas igrejas cristãs essas ideias estão presentes. Muitas pessoas pensam: eu tenho que fazer algo para ser salvo. Mas a mensagem da antiga Páscoa, a mensagem da nova Páscoa diz: eu, o Senhor Jesus, sou o pão da aflição. Você não tem que se afligir. Eu fui afligido por você. Você não tem uma estrada a construir. Eu construí a estrada. Eu sou a estrada. Basta você aceitar o meu convite. E o Senhor também mostra isso quando Ele estende o seu copo aos participantes ao redor. Ele faz esse gesto de estender o seu copo, dizendo: tomem, este é o sangue do perdão, este é o sangue da redenção. Nós muitas vezes, e os homens de todas as épocas, sempre acharam que tem que arrancar a salvação das mãos de Deus, como criancinhas em volta do pai querendo pegar um chocolate. O pai pega o chocolate e coloca o chocolate aqui no alto. Já fizeram isso os pais maldosos? Os pais brincando com a ansiedade dos filhos? Pegam o ovo de Páscoa e levantam o ovo de Páscoa assim, no alto. E os seus filhos, as criancinhas em volta, começam a pular, tentando alcançar o ovo de Páscoa, estendendo suas mãozinhas, se esticando o máximo que podem, tentando subir no papai para arrancar dele o ovo de Páscoa, para arrancar dele o doce, e se esforçando ao máximo para isso. E é assim que as religiões por aí afora fazem. É assim que muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que não conhecem a verdade, que não conhecem a mensagem da Páscoa verdadeira,
Fazem. Querem arrancar a salvação das mãos de Deus. Querem se esforçar, se esticar para tentar obter a salvação através do seu esforço próprio. Mas o que nós aprendemos na antiga e na nova Páscoa é que o Senhor estende o seu cálice. O Senhor estende o seu vinho. O Senhor estende o seu sangue e oferece. Ele oferece. Ele diz: tomem, bebam. Bebam do meu perdão. Bebam da minha libertação. Bebam da minha redenção. Não há nada que fazer. Não há nenhum esforço a fazer. Não há nenhuma obra mais a fazer. Não há nenhum sangue mais a ser derramado. Nada disso. Eu sou o pão da aflição. E eu estendo a mão. Eu estendo o cálice. Coma. Beba. Descanse. Se satisfaça. Se embriague no meu perdão. Se embriague, se satisfaça na minha salvação. Eu fiz tudo. Eu sofri a agonia e a aflição em seu lugar. Eu sangrei no seu lugar. Apenas creia, coma, beba e descanse. Vamos orar. Santo Deus, obrigado pelos elementos da ceia do Senhor. Obrigado porque naquela Páscoa singular, quando o Senhor Jesus inovou, dizendo que o pão da aflição era o seu corpo, quando o Senhor Jesus surpreendeu seus discípulos, estendendo o seu copo, estendendo o seu cálice a eles. Ó Deus, nós agradecemos por todo o significado disso. Nós te louvamos por todas as verdades implícitas nisso, implícitas e explícitas nisso, porque o Senhor Jesus sofreu a agonia e a aflição em nosso lugar, e verteu o sangue do perdão em nosso lugar, e agora nós podemos comer e beber, e descansar. Obrigado por isso. Ajuda-nos a sermos gratos por essas coisas, e a anunciar isso às pessoas que não conhecem essas verdades e que se enganam, buscando a salvação através dos seus esforços pessoais, sempre inúteis, mas também sempre escravizantes. Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar o seu pão e a compartilhar o seu vinho com as pessoas que não conhecem a verdadeira Páscoa, a verdadeira redenção. É em nome de Jesus que pedimos. Amém.